Olá, sejam bem-vindos a essa nossa live. Hoje eu vou conversar sobre um tema que para mim está sendo muito interessante. Fala, Ricardo, tudo bem? Dois Ricardos ainda. A ideia dessa nossa live aqui de hoje é conversar sobre alguns temas que para mim têm sido muito caros e interessantes, que são os temas que nós estamos discutindo nos conselhos de administração das empresas. E é super legal porque você tem temas que estão presentes nos conselhos de administração, tanto de empresas pequenas como de empresas médias e de empresas grandes também. Então, a minha ideia hoje é poder trocar com vocês essa experiência que eu estou tendo nos conselhos de administração, desses temas que estão sendo discutidos e abrir para conversa aqui com vocês sobre o que vocês gostariam de perguntar sobre isso, informações, que eu trouxesse mais informações que eu colocasse. Para conversar sobre isso, eu convidei hoje o Todasso, ou Leonardo, né? Que eu não sabia que o nome dele era Leonardo. Para mim sempre chamei ele de Todasso, achava que era. Aliás, Leonardo não sabia que Todasso não era o sobrenome, né, Todd? E depois um dia ele explica para vocês aí a história do porquê que chama de Todasso. Mas o Todd, ele é o head de marketing do Conselho Mudando o Jogo. E eu convidei ele para, junto comigo, a gente contar para vocês o que está sendo discutido nos conselhos de administração. E como eu falei, tanto em conselhos de pequenas e médias quanto de empresas grandes, a gente tem discutido algumas coisas em comum. Isso é muito interessante. Uma das belezas do Conselho Mudando o Jogo é exatamente o fato da gente estar democratizando o Conselho de Administração, trazendo o Conselho de Administração, que era algo só das grandes, big empresas, para as empresas pequenas e médias, está permitindo uma visão muito mais horizontal nossa sobre as situações do país, sobre as situações das empresas, sobre o que está sendo discutido dentro dessas empresas. Esse é o nosso tema hoje, esse é o assunto. E eu chamei o Todas para a gente poder fazer uma conversa dupla aqui, porque eu gosto muito das opiniões dele, né? Obrigado, Maísa. As opiniões, essas são as opiniões muito pertinentes também. Todd, o que tem te chamado mais atenção nos contatos? O Todas participa dos conselhos com a gente. O que tem te chamado mais atenção que você viu que está presente em diversos conselhos? Uma das coisas, eu sei que são várias, né, mas uma das coisas que você tem visto que está presente de maneira horizontal nos conselhos e que você gostaria de trazer? Primeiro, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui. E o que eu tenho visto de, assim, como linha mestra das conversas, pelo menos durante a crise, acho que é gestão de caixa, né? Então, acho que caixa é a palavra aí de ordem, que eu vejo acho que o ponto mais importante, é o que o povo está mais olhando para onde as medidas estão indo mais, e para mim faz todo sentido também. Acho que é a linha que deveria estar sendo tomada. Aquela expressão cash is king, né? Exato. Hoje em dia ela vale muito, muito mais, né? A gente teve até na semana passada um painel CMJ, que é um encontro que a gente faz com os conselheiros, e a gente sempre traz um convidado. Quem estava com a gente na semana passada era o Eduardo Gouveia, que foi CEO da Cielo há alguns anos, e ele é conselheiro do conselho, né? Ele é um dos caras que senta no board da nossa mesa para discutir o futuro do conselho. Eu lembro dele falando isso também, né? Ele discutindo isso com empresas multibilionárias, né? Ele falou, pega toda a linha de crédito que tem aprovada no banco, põe para dentro. Tem 10 milhões, põe 10 milhões, tem 5 milhões, põe 5 milhões. Se tem 10 mil, 100 mil para empresas menores, põe para dentro. Põe para dentro porque caixa é fundamental. O preço do pagamento aí da dívida, ele é muito pequeno versus a segurança que pode dar para a empresa, né, estar com um caixa mais forte. A gente falou muito, inclusive, né, no conceito de estar utilizando esse caixa como seguro, né? Isso é um seguro.
Nós estamos pagando um seguro, você está pagando um seguro para poder ter caixa. E isso serve para empresas de todos os tamanhos, viu, gente? Para falar, pô, eu tenho uma empresa que fatura 100 mil por mês, eu tenho uma empresa que fatura 50 mil por mês, o que que eu faço? Pego o dinheiro. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, que é uma produtora de médio porte, está discutindo, eu falei, meu, põe tudo para dentro. Tudo para dentro. Você tem caixa vai aprovado, põe para dentro, porque você não sabe quando você vai precisar disso. É melhor você pagar um seguro. A gente paga seguro de tanta coisa que acaba não usando nunca. Então, põe para dentro isso, que é um seguro para você poder usar dentro do seu negócio. E precisa fazer mesmo. Então, se você ainda não fez esse seguro, faça esse seguro. Caixa cash is king, né? Então caixa é rei mesmo. E a gente precisa cada vez mais, porque lembrando, empresa só quebra por uma razão. Empresa só quebra por falta de caixa. Não tem mais nada que quebra uma empresa que não seja falta de caixa. Você pode fazer um monte de bobagem, a gente vê empresas fazendo um monte de bobagem. Com caixa, a empresa sobrevive. Ideias maravilhosas, projetos lindos, equipes lindas, sem caixa, a empresa acaba. Então nós E tem, precisamos sim cuidar do caixa. não, e tem Pode bastante falar. oportunidade interessante, né, de linha de financiamento que não estava na mesa antes, né, da crise. Então, algumas oportunidades aí para os empresários, tanto focado em folha de pagamento, como até renegociação de dívida anterior em taxas que ele não tinha acesso antes, Exatamente, aproveita. né? Não tem por que não aproveitar. Não tem por que não aproveitar. Então, esse é um dos assuntos que realmente tem ficado muito presente em todos os conselhos, né? Caixa, 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 como é que a gente faz a gestão do caixa? E gestão de caixa, você tem algumas maneiras de fazer, mas também não é uma coisa muito complicada, gente. Você precisa saber quanto dinheiro tem na conta. Você precisa saber quanto dinheiro tem na conta, quanto dinheiro está previsto para entrar, quanto dinheiro está previsto para sair. Bottom line, isso é gestão de caixa. Então, é diferente de gestão de orçamento, é diferente de projeções, é diferente de um monte de coisa. É gestão de caixa. Quanto dinheiro eu estou usando, quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro eu estou usando. É o que você faz na sua conta, deveria fazer, na sua conta corrente pessoal, saber quanto dinheiro tem, quanto vai chegar no final do mês, quanto não vai chegar no final do mês. Você precisa fazer isso na empresa. Sabe, uma coisa que tem me chamado muita atenção e de maneira positiva, eu acho que isso é um dos ganhos dessa nossa. É difícil falar assim, né? Mas um dos ganhos dessa crise que nós estamos vivendo é a preocupação de todas as empresas, em todos os conselhos que eu participo, com a equipe, com a saúde da equipe, sabe? Foi uma coisa assim, primeiro ponto, o que que a gente faz com a saúde? Como é que a gente preserva vidas? Como é que a gente preserva as pessoas dentro da equipe? E, e, na sequência, uma preocupação também com a saúde emocional das pessoas. Então, como é que está a E saúde do emocional? empreendedor, do próprio empreendedor também, né? Que está uma pressão, acho que ainda maior do que já tinha antes. A pressão está brutal. A Renata está falando aqui, ufa, que ela é uma psicóloga que trabalha muito a questão obviamente, né, da questão da saúde mental das pessoas. E muitos empresários acabam não falando disso. A gente fala, óbvio, da saúde mental. A gente brinca aqui no Conselho Mudando o Jogo, a gente manda um monte de empresário para terapia. Porque muitas vezes, o que está impedindo você de fazer o seu negócio para outro nível é a sua própria cabeça. Se você ainda não entendeu, não destravou algumas coisas, o seu limite é você mesmo, né? Mas uma coisa que a gente tem visto e que eu não tenho visto tantas discussões, nos conselhos mudando o jogo, a gente vê muito mesmo. Mas é uma preocupação que, como o Todd falou agora, com a saúde mental do empreendedor. Porque o que aconteceu agora nos últimos 3 meses? A Gabi, que entrou agora, é outra psicóloga também, que adora quando vê que a gente está discutindo a saúde mental do empreendedor. O, uma coisa que eu não tenho visto muito é essa discussão da saúde mental do empreendedor. A gente discute muito. Eu participo de vários grupos, sou convidado para participar de eventos, de entrevistas e, com outros empresários, como conselheiro mesmo, conselheiro de diversas empresas de diversos segmentos. E outro dia eu estava numa puta de um executivo fazendo uma apresentação, assim, um cara com uma empresa de 5 mil funcionários, eles foram muito bem, assim,
na adoção de medidas, seja de caixa, seja de home office. Os caras colocaram em 3 dias 3.500 pessoas em home office. E as coisas funcionando, todas foram muito bem. Uma pergunta e cuidando das pessoas todas, aí a pergunta foi, e você, como é que você está se cuidando? Como é que você está se cuidando? Porque assim, você está certo, no instante zero, vamos fazer. Porque é uma das cargas que nós líderes carregamos. Que assim, nós temos que dar a resposta. Nós temos que fazer, nós temos que dar um norte. Eu não preciso dar a resposta totalmente, mas eu preciso dar um norte do negócio. Então, aconteceu uma pandemia, aconteceu uma crise desse porte, as pessoas olham para a gente, quanto liderança principal do negócio, e falam, e aí, velho, para onde eu vou? O que eu faço com isso daqui? E aí a gente tem que direcionar isso. A primeira coisa, nós precisamos cuidar mesmo das pessoas, mas eu não posso deixar de cuidar da gente, porque a carga é muito grande, a pressão é violenta. A pressão é violenta. Se você está à frente de uma empresa de um funcionário, de 5, de 10, de 5 mil, a pressão que está nos seus ombros é muito grande. Como é que você está se cuidando? Eu sempre brinco com aquela máxima do avião, né? Quando cai a mascarinha, quem que é? Primeiro em você, depois de quem você vai ajudar. Se você não se cuida, como é que você vai cuidar dos outros? Ah, puta, não deu tempo ainda. Se você ainda não está se cuidando, se cuida. Porque daqui a pouco é muito pior para a empresa que você falte do que você dedicar um tempo, uma energia a cuidar de você e não do outro, né? E tem a pressão, né? Além da pressão ali da parte empresarial, tem a pressão pessoal, né? A gente está vivendo uma crise de saúde, então tem risco de ficar doente, risco da própria vida, da vida das pessoas que você gosta. Então a pressão é muito grande em cima do empreendedor. Se ele não se cuidar, o futuro é bem ruim. E tem uma pressão de casa, né? Exato. Tem uma série de coisas que a gente precisa lidar sendo empresário e trabalhando isso tudo, né? A Renata Funazari está falando aqui para a gente, sugerindo a leitura da M. Edmondson, eu não conheço, uma britânica que cunhou o tema. Todo o trabalho que desenvolvemos está baseado nessa pesquisa. Que legal. Vou ler, Rê. Vou ler sim. Vou comprar esse livro e vou ler também. Para cuidar de você, a Gabi está falando, para cuidar de você é preciso cuidar do outro, é preciso cuidar de você mesmo, né? Precisa mesmo, né? E às vezes parece tão óbvio, né? A gente trabalha muito o perigo do óbvio. Mas é óbvio, você precisa cuidar de você. Porque senão o cara não está mais lá na frente, né? A pessoa não está lá mais cuidando da empresa. E se falta o principal executivo agora, isso é uma outra coisa que tem ficado muito presente nos conselhos, o papel, a importância de uma liderança efetiva. As empresas que estão lidando melhor com essa crise, dentro do que é melhor para cada empresa, nós temos empresas com a gente que perderam 90% do faturamento. Nós temos empresas com a gente em outro extremo que aumentaram em 10, 15, 20% do faturamento na crise. Depende do ramo da empresa, depende de um monte de questão. Independente de se é uma empresa está no extremo, no outro está no meio, o que ficou muito claro para a gente é que as empresas que estão lidando melhor com essa crise são as empresas que têm uma liderança muito clara. Porque assim, pontua, posiciona e dá o norte. É um verdadeiro farol para a empresa. E nesse quesito, o conselho de administração é chave. Porque o empresário muitas vezes está precisando de um apoio para entender qual é esse norte a ser dado. E aí o conselho de administração ajuda muito. Mas a qualidade da saída da empresa, da retomada, está diretamente proporcional à qualidade da clareza do líder. Clareza na comunicação também, nesses momentos de crise, está sendo vital, né? Da liderança para os liderados, seja com o fornecedor, chega com o cliente, até com o investidor, dependendo do caso. Faz toda a diferença agora na saída da crise. Não, faz toda. O Ricardo está falando para a gente inteligência emocional, mindfulness, visão positiva de futuro, temas batidos que são importantes nesse momento. Pois é, né? Você tem razão, Ricardo. Aqui no fundo não deveriam ser batidos, né? Aliás, são menos batidos do que a gente acha, né? O Ricardo compartilha absolutamente dessa visão com a gente.
O Ricardo faz parte do Conselho Mudando o Jogo, é um dos empresários que estão no Conselho, que a gente sabe quão é importante isso, né? É você precisa se cuidar. Eu acabei de fazer agora, estava até às 5 horas, eu estava exatamente na mentoria Mudando o Jogo, que é um grupo de empresários também que nós reunimos, que faz uma mentoria diretamente comigo. A gente abre toda a mentoria com uma meditação. E não é à toa, não é porque a gente acha bonitinho fazer uma meditação, eu acho, né? Confesso que eu acho, mas é porque ela é efetiva. Ela é efetiva, a gente traz todo mundo para o mesmo nível, para a mesma frequência. Você para, você respira, você espera um pouco para trabalhar. Pô, é fantástico. Você precisa disso, são técnicas que a gente deve usar para melhorar a nossa performance. Aumento de performance é muito importante. É muito importante. Aliás, essa foi uma das perguntas super interessantes que, que um dos conselheiros fez. Para quem que fez, o Chico, para quem que ele fez essa pergunta? Foi para o Axel, presidente da BMW, né? Uhum. Num dos Sobre, painéis. sobre o papel como está a alta performance agora em momento de crise. É. Uhum. Você já se perguntou isso? Isso é tão interessante. Como é que fica a alta performance agora e como a gente está imaginando a busca da alta performance ali para frente? Alta performance para cada um de nós, né? Não era porque era para o presidente da BMW que era a alta performance dos carros. Isso está muito bem, obrigado. Mas era como é que a gente trabalha isso, né? É uma pergunta muito boa mesmo da alta performance. E dentro dessa pergunta de alta performance, outro dia eu estava conversando, acho que foi com o Chico mesmo, com outro conselheiro nosso, sobre. Ele me perguntou o porquê, que hoje é segunda, né? Eu amo segundas-feiras, para mim é uma delícia fazer uma live às segundas-feiras, mas ele me perguntou exatamente da segunda-feira, né? Porque da onde que veio isso, como é que eu lido com isso, por que que isso traz para mim? E isso tem muito a ver para mim com alta performance, porque para mim toda segunda-feira eu me retroalimento. Para mim, eu poder declarar que eu amo as segundas-feiras. É claro que eu amo segundas-feiras, ele tem uma coisa, poxa, bacana, é cool, é fancy, não sei o quê, tudo bem. Mas ele tem um significado. Por que que pega eu amo segundas-feiras, né? Porque ele tem um significado muito real para mim. Ele me lembra as escolhas que eu fiz na minha vida. Ele me lembra, toda vez que eu declaro, toda segunda-feira que vocês veem eu falando eu amo segundas-feiras, a hashtag eu amo segundas-feiras, tudo mais, ele bate num lugar aqui dentro para mim, onde eu me lembro de tudo que eu passei para poder falar isso. De tudo que eu tive que abrir mão para poder pagar o preço de ser quem eu queria ser, de ser quem eu acreditava ser. Então, a hora que eu declaro eu amo segundas-feiras, eu declaro uma certa liberdade de ser quem eu sou, de ser quem eu quero ser. E eu paguei um preço alto e pago um preço alto por isso. E está tudo bem. É o preço que eu escolhi pagar. Nesse momento eu posso ser adulto, nesse momento eu posso escolher o preço que eu quero pagar das coisas, e nesse momento eu posso montar a empresa que eu quero. Eu posso fazer exatamente do jeito que eu quero. Então, para mim, o Eu Amo Segundas-Feiras, ele retroalimenta uma escolha que eu fiz há alguns anos e que me faz lembrar de como é importante ficar no meu caminho. Mesmo quando todo mundo falou, vai embora, não faz isso de jeito nenhum, larga disso, você tem 2 filhos para cuidar, você tem que pagar as contas, você tem que fazer não sei o quê, você vai arriscar isso, vai arriscar aquilo. Vou porque eu acredito. E quando eu falo, eu amo segundas-feiras, e vejo, inclusive, um monte de gente fazendo brincadeira com isso, eu falo, consegui. Eu estou aqui. Então, ter isso para mim faz parte dos meus rituais. Eu poder falar eu amo segundas-feiras faz parte dos rituais de alta performance meu. Nunca tinha falado isso. Eu falei lá para o Chico, estou falando aqui agora. Eu nunca tinha contado isso. Porque é uma coisa tão íntima, né? É por isso que eu falo do eu amo segundas-feiras. Além de eu acreditar mesmo, acho que todo mundo tem que viver as segundas-feiras como um novo dia de reiniciar a sua arte, né? De reviver a sua arte. E os empresários que têm mais sucesso são os empresários que amam as segundas-feiras, né? Eu acho que não Não, tinha falado isso nem e pra você, tem o né, outro Tony? lado da moeda também que é bem comum, que é o pessoal odiar a segunda-feira, né? Porque não está contente com o que ele tem que enfrentar quando a semana recomeça, não tá, a felicidade não está no trabalho dele, e assim, não tem nem como não ser oposto mesmo, assim, ao sentimento que você tem com o teu trabalho. Eu já vivi isso também, né? De não Uhum, estar satisfeito. Você também, né, Tony? Você veio uhum, recentemente para trabalhar com a equipe. E é interessante, você fez um monte de
de escolhas aí na sua vida, né, também, para poder estar aqui agora onde você está, né, e abrir mão de um monte de coisa, que não é fácil também. E essa é tão ruim, né, quando a gente não tá, a gente trabalha com um negócio que a gente não ama, e muita gente fala para mim, é fácil porque você está onde você está, é fácil porque você ganhou dinheiro, é fácil porque você tem... Eu falo, primeiro que ninguém sabe da minha realidade, né? E depois ninguém sabe o preço que paga. Tem uma música, não lembro de quem que é a música, mas fala da dor. Fala assim, a minha dor é minha, não é de mais ninguém. Então a sua dor sempre vai ser maior que a dor dos outros. E isso, inclusive nessa pandemia, isso tem sido tão importante, porque você pega, voltando para os conselhos, voltando para o mundo dos empresários, né, gente com puta de um problema, né? Você olha, puta, o cara perdeu 90% da receita, tá tendo que demitir centenas de pessoas, tal. Essa é a dor dele. Você vai falar, nossa, é muito pior, mas aí você olha a sua, você vai sentir. Tudo bem que a dele ele tem centenas de funcionários, eu tenho 3, eu estou tendo que demitir. A minha dor, para mim, é pior. E a gente tem que respeitar isso. E cada um de nós tem que respeitar a importância que tem, a dor individual de cada um e a dor da sua equipe. Como é que está a sua equipe nisso também? Porque cada um está lidando de um jeito com essa crise, cada um está lidando de um jeito com essa pandemia. E lidando dentro de casa mesmo, né, por causa do home office. Eu estava lendo agora há pouco uma pesquisa de como mudou a relação de benefícios, as empresas que dão benefícios, né, de benefícios com home office. Aumentou um monte o gasto, diminuiu, obviamente, de transporte, diminuiu o vale alimentação, porque as pessoas não estão comendo na rua, mas aumentou muito os custos. Então, já estão chamando o benefício de benefício vale home office. Então, está aumentando isso também. Como é que está como é que está com a sua equipe? Como é que está com cada um de vocês essa relação, né? Deixa eu ver aqui o que o Ricardo falou aqui. Querem comparar os palcos sem saber os bastidores. É isso, né? Que sumiu aqui para mim. Pois é, né? Puta, a primeira vez que eu vi essa frase, Ricardo, eu achei muito legal. Nunca compare o palco de alguém com seus bastidores. Nunca compare, né? Porque você vê o cara lá se dando bem pra cacete, né? Ele, puta, negócio lindo. Você não sabe que o cara passou para chegar ali. E você não sabe qual é a real daquilo, né? E como ele lida com tudo isso também. Pois é. Como é que o cara lida com isso tudo, né? Isso pode ser um problema pro cara, né? E ainda mais aqui, a gente em redes sociais, né? Você vê. Vocês estão vendo? Eu estou no meu escritório. Eu trabalho em casa, estou no meu escritório. Vocês estão vendo o teco da minha casa, do meu cenário, imagina? O resto. Vocês não estão vendo meu filho aqui ao lado, estudando e jogando. Vocês não estão vendo o cenário que eu montei aqui. Vocês não estão vendo um monte de coisa. Então não adianta falar, puxa, olha que legal, o sul está ali, né? Tudo bacana. E olha que cenário bonito, o cara falando, você não sabe a coisa que está, a estrutura que foi feita, como a gente organizou a casa hoje para eu poder estar aqui, para fazer, como sair correndo para treinar, para voltar, a comida que foi feita. Minha namorada está aqui, fez uma puta comida correndo para as coisas dar tempo da gente comer, voltar e estar na reunião, entrar na outra, fazer as coisas. Meu, ninguém sabe se dormiu bem, se dormiu mal, o que tem. Mas isso é bonito, isso é a realidade. É isso que conta. E é isso que interessante, é isso que a gente tem visto nos conselhos de administração. Nos conselhos de administração, a hora que os empresários trazem essa realidade, e isso é uma das belezas do modelo que a gente criou com o conselho mudando o jogo, porque quem vai para o conselho são as pessoas. Cara, você tira o sobrenome, o crachá de sobrenome e senta lá no conselho. E aí você pode falar do que não está rolando. O Ricardo está aqui, ele sabe disso. O Ricardo já viu coisas bem interessantes dentro do conselho, né, Ricardo? Você está lá no conselho para dizer quem é você de verdade, o que você está sentindo. Essa é a minha verdade. Não é aqui o quadradinho do Instagram aqui que nós estamos vendo. Mostra um pouco dos bastidores, exatamente. É os bastidores. A gente vai mostrar, esse é meu bastidor, e aí? Sabe, tipo, ferrou, não sei o que fazer. E você mostrar os bastidores,
Fala, nossa senhora, e agora? Aí você toma a pancada de todo lado, mas é aquele sentido de, caramba, isso não vai funcionar, vamos fazer diferente, não faça isso, volta para cá, puxa para cá. A gente nota que, e essa experiência do conselho é muito legal, você ganha muito dinheiro deixando de perder. Porque bottom line, o resultado do seu negócio é mais o que entrou, menos o que saiu. Se você reduziu o que saiu, você ganhou dinheiro. Também tem esse lado da gente ganhar dinheiro, a gente deixar de perder dinheiro. O Luciano, que é meu sócio, ele fala uma frase engraçada, ele é um empresário serial, né? Que os amigos dele falam para ele que ele não deixa de... Ele é o cara que eles mais conhecem que arruma diferentes maneiras de perder dinheiro. Fazer negócio, perder dinheiro. É uma brincadeira com um cara que faz muitos negócios e ganha muito, ganha muito dinheiro em vários negócios, em outros não tanto, e outros perdem dinheiro. Essa é a vida de um empreendedor, né? Que, aliás, eu brinco também, a gente brinca, né? Não conheço nenhum empreendedor que tem um negócio só, que tem apenas uma empresa, apenas um negócio. Você pode ter uma empresa que representa 99% do faturamento, mas você não aguenta e tem aquele outro negocinho ali só para brincar de fazer uma coisa diferente. Mas você poder estar dentro de um conselho de administração, entendendo quem são as pessoas que estão lá, é muito interessante. Ô, Todd, fala um caos aí que você acha interessante, que você viu dentro da sua experiência nos conselhos, lá no Conselho Mudando o Jogo. Que te chamou a atenção. Você falou, caramba, Eu aquilo ali, eu achei, falei, nossa, então, foi diferente. é, eu achei uma discussão diferente, até que eu não esperava um pouco ver nos conselhos, que foi a ideia de sucessão. Então, dois empresários que que estavam já assim, mais de 30 anos de empresa, estavam pensando em caminhos diferentes do lado pessoal, que simplesmente não encaixava mais aquele dia a dia e queriam fazer sucessão para passar o business para os filhos e ver as outras possibilidades. E às vezes esbarram na vontade dos filhos de estar lá também. E, assim, um assunto que parecia tão tranquilo virou um assunto super complexo, com N variáveis. Aí, uma vez que não tem sucessão, como é que vai fazer? Quais são as opções de saída? Vende fundo, concorrente, como precifica isso? Vira um turbilhão, uma ideia que era simples de viajar para a Itália por um mês e não ter todo aquele estresse. É verdade. O, o Ricardo aqui, já vou falar, se comentar isso, o Ricardo está falando que já tomou bastante porrada lá no conselho. Tomou mesmo, né, Ricardo? Mas é sempre na intenção, e já deu muita também, né? Ele fala, parece que ele não deu nunca em ninguém, né? Mas ele já deu muita também, o que é ótimo. Quando você está num ambiente de confiança, de segurança, onde você pode falar o que você pensa, o que você sente, puta, é uma beleza. Aí o trem flui. É isso que a gente cria no Conselho Mudando o Jogo. Mas essa história de sucessão que o Todasso trouxe, ela é super importante, muito, muito pertinente e deve fazer parte das discussões do Conselho de Administração. Sucessão, você está falando, normalmente a gente pensa sucessão, você fala primeira geração para a segunda. Por exemplo, o pai, a mãe, está passando, os filhos vão assumir a empresa, de terceira geração é quando os netos do fundador assumem e assim por diante. Tem uma máxima, uma frase que eu acho horrível, né, mas que muitas vezes é verdade, a primeira geração cria um negócio, eu não me lembro exatamente, a segunda gasta e a terceira fica sem, perde tudo, uma coisa assim, né? Como diz, o cara ganha dinheiro, os filhos vão gastando e os netos morrem com o negócio. O que a gente tem que pensar na sucessão, que além de se eu passar para os meus filhos, você tem que pensar o seguinte, eu não tenho filhos, por exemplo. Eu não tenho filhos. Como é que eu faço sucessão do meu negócio? Você também tem que pensar na sucessão. Precisa pensar o que você quer fazer, porque a sucessão de um negócio pode ser você entregar para alguém dentro da equipe, pode ser você preparar essa empresa para ser comprada, para ser vendida, para comprar alguém, para vender para alguém, para montar. Como é que eu faço a sucessão no negócio? Isso é assunto de conselho de administração. E agora, na crise, apareceu essa discussão de sucessão por uma questão de saúde. Isso é um pouco. Minha empresa está preparada para a sucessão? Pensa bem. A sua empresa está preparada para a sucessão? Aconteceu, bater na madeira aqui, aconteceu uma merda nessa pandemia. Você falta. A empresa está preparada para a sucessão?
Isso é um assunto que muitos conselhos e muitas empresas não estava sendo discutido com a seriedade necessária, porque muitas empresas, o que aconteceu? Faltou, cara, a pessoa. Faltou, e aí? Você está preparado para a sucessão? Como é que eu lido com a sucessão? Se eu tenho os filhos, e se eu tenho filhos, eu quero que meus filhos trabalhem na empresa, sob que regras? Como é que eu coloco isso? E se meus filhos não quiserem ir para a empresa? A gente já viveu isso mais de uma vez no conselho, com Sim. mais de uma empresa, né? Você não quer ir ver gente com empresas bacanas, lucrativas, você quer lá, puta, meu sonho seria que meus filhos estivessem na empresa. Mas eles não querem. Como é que faz? Vai obrigar as pessoas a trabalharem na empresa? Você pode, né? É uma questão de família. Mas como é que eu lido com isso? Que práticas eu crio para que a empresa possa ser transferida? Que regras eu crio para deixar? E quando eu tenho vários sócios? Quando você é o único dono, é relativamente fácil lidar. Relativamente, né? É menos complexo você lidar com a sucessão. Nós já lidamos com vários casos de sucessão com múltiplos sócios. Então você tem lá meia dúzia de sócios que criaram a empresa já há 20 anos, a empresa está indo para a primeira sucessão dela, né? Para a segunda geração. E aí, como é que entra? Aí você coloca, então eu quero colocar meu filho na empresa. Meu filho tem as competências necessárias para estar aí? Ele não tem? Então tem várias. Eu, por exemplo, gosto muito de uma regra dentro uma regra de sucessão que para segunda geração trabalhar na empresa, ela tem que ter tido, no mínimo, 3 anos de experiência fora da empresa, trabalhando em outro lugar. Para que você, na área que você quer trabalhar na empresa, você possa vir para a empresa. E na Por parte quê? interna? Por exemplo, quando Hum, as pessoas que vão suceder, elas fazem um rodízio, assim, tem exemplos de rodar em muitas áreas, assim, eu tenho alguns amigos que passaram por essa experiência de família forçar, olha, se você quiser um dia trabalhar na empresa, você vai ter que começar lá da base e rodar tudo. Não tem acho opção. muito importante. Eu acho muito importante, porque se você está fazendo uma sucessão, digamos que eu estou aqui no mudando o jogo e eu gostaria que o Rafinha assumisse a empresa. Ainda não, tá, filho? Deixa mais, está com 12, deixa eu fazer uns 13, assim. Mas eu gostaria que o Rafinha assumisse a empresa. Para mim é fundamental que ele conheça a empresa como um todo, porque o que eu estou vislumbrando para ele é assumir a empresa no meu posto de CEO. Então, que vai ter a visão do todo, que vai poder trabalhar o todo. Então, eu quero que ele faça esse rodízio entre diversas áreas, que ele aprenda isso. Mas, para mim, eu só deixaria ele vir para a empresa depois que ele trabalhasse fora. Porque senão na minha visão, não estou nem certo nem errado. Isso é o que eu acredito, que eu defendo. Muitas vezes eu só volto vencido e me convenço do contrário, tá? O que eu acredito é que se ele vem, ele já vem com vícios da própria empresa, ele se desenvolve na própria empresa. Para mim é importante que ele venha de fora, porque ele vai lá, ele areja a empresa. Porque senão eu só fico com as mesmas ideias aqui. Ele vem, começa a trabalhar comigo, com todas, que a gente já tem um ritmo, já tem não sei o quê, ele não traz coisas novas. Então, para mim é importante trabalhar fora e, ao chegar aqui, fazer o rodízio. Fazer o rodízio para cá. Não, e De até se novo, ele quando puder trabalhar em outros segmentos, ele pode vir com uma cabeça diferente, implantar novas melhor ainda. ideias, pontos de vista diferentes também. Melhor ainda. Eu gosto também, eu gosto bastante da ideia. E, de novo, se você tem múltiplos sócios, isso é um complicômetro maior ainda, né? Porque mas tem 6 sócios. Cada sócio tem 2 filhos. Aí eu vou meter 12 pessoas dentro da empresa. E aí, o sócio de quem, o filho de quem que vai liderar? É uma situação complexa. É. Não, e aí eu tenho 3 fazendo, fala qualquer coisa. Marketing, que quer trabalhar no departamento de marketing, eu tenho 2 vagas no departamento de marketing. Quem que vai? Aí Sim. eu vou criar vaga para poder, putz, aí começa toda uma questão, mas são questões boas. Essas questões precisam ser levadas, elas precisam ser tratadas ali dentro. Você precisa discutir isso dentro do conselho de administração. Você precisa trazer e lidar com ela. A verdade sempre, né? A verdade não importa qual que ela seja. Com a verdade a gente consegue lidar. Eu sou favorável sempre a lidar com a verdade e aí descobre-se o que E o fazer, né? Ricardo falou que já tomou umas porradas do conselho, mas realmente acho que o conselho está aí, tá aí para isso, né, também, né? Para não aliviar em nenhum ponto e mostrar até aquela realidade que às vezes o empresário não está querendo ver, que precisa de uma forcinha extra de fora ali para choque de realidade.
Porque um conselho chapa branca, né? É por isso que a gente conversa muito com os empresários, né, Todd? Fala assim que para você ter um bom conselho de administração, você precisa ter no mínimo dois caras independentes no seu conselho. Você precisa ter, porque você montar uma reunião de diretoria, então você, seus sócios e os diretores da empresa e chamar de conselho, ela não vai funcionar, não é chapa branca. Dificilmente os caras vão falar para você o que eles acham mesmo, né? Eles estão muito enviesados e com razão. Eles trabalham lá, todas as decisões que forem tomadas são de responsabilidade deles. Eu vejo assim, nas melhores práticas de conselho, o cara que é acionista não deve estar no conselho de administração e o cara que é da operação, executivo, diretor, não deve estar no conselho também. Tudo bem, isso é lindo, maravilhoso, funciona para as grandes empresas. As pequenas e médias não vai funcionar nunca, porque pega o Ricardo lá, ele é acionista, ele é diretor da empresa, ele é ao mesmo tempo acionista, ao mesmo tempo diretor da empresa. E ao mesmo tempo conselheiro. Tem que ser, não cabe você contratar um monte de gente separada para fazer isso. Então, você vai precisar lidar com essas três coisas, mas idealmente elas são separadas. Por quê? Porque eu lembro de uma empresa de TI que eu tive, e foi a minha primeira experiência com conselho de administração, éramos três sócios, e aí nós implementamos um conselho de administração, porque a empresa ela atingiu um teto, a empresa que é muito bem, mas ela atingiu um teto, não crescia além daquilo, tal, daí nós botamos um conselho, foi maravilhoso. Mas eu lembro da minha presença no conselho, eu era responsável por uma das três operações que a empresa tinha, né? Era um grupo que tinha três empresas, eu era responsável por uma delas e o conselho discutia as três. Às vezes eu falo, cacete, eu acho que é isso que tem que fazer, mas eu sei o perrengue que vai ser para mim implementar isso. E aí eu ficava quieto, eu falava metade das coisas. Não é, pô, eu era dono da empresa, eu não queria o melhor da empresa, claro que queria o melhor da empresa, mas eu sabia que aquilo ia ter um custo em vida para mim e de implementação muito grande, que não dava para fazer. Eu quis, dava, mas ia custar muito caro exatamente para fazer. Ou eu precisava fazer, eu tenho meu viés, eu não consigo eu não consigo falar de algumas coisas sem estar envolvido demais emocionalmente. Eu acho bom estar envolvido emocionalmente com as coisas, mas às vezes para uma tomada de decisão isso te atrapalha, porque você não consegue enxergar. Então eu mesmo no conselho, falando de mim, com as empresas com as pessoas que trabalham comigo, muitas vezes com as pessoas que trabalham abaixo de mim, não fique isento. Não fique isento. Por isso que, como o Ricardo falou, já tomou umas porradas no conselho, porque a gente é isento para falar. Primeiro, a gente gosta muito, tem muito respeito, muito carinho. A partir daí, eu quero o melhor para o Ricardo. E às vezes o melhor para ele não é falar só o que ele quer ouvir. Como não é para mim, como não é para nenhum de nós, né? A gente precisa que as pessoas falem a real para a gente. De novo, com a verdade a gente pode lidar, né? Sem a verdade não dá para lidar com ela. E vocês têm quem fale a real para vocês em termos de empresa? Precisa ter. A gente fala no conselho que o modelo de conselho de administração com conselheiros independentes, com conselheiros isentos, efetivamente, ele te dá uma amplitude de visão muito grande. A gente, enquanto empresários, enquanto executivos, digamos que a gente consiga olhar 90% aqui. Ó, eu tenho um ângulo de 90% que eu enxergo o que está acontecendo aqui. Eu consigo olhar aqui, ó, o que está acontecendo. Quando eu começo a montar um conselho adequado, quando eu começo a ter opiniões externas sobre o meu negócio, de repente eu amplio para 180, e se eu tenho visão de pessoas de outros segmentos, de outros mercados, que é o que a gente fez com o conselho, você pode ter até uma visão 360 do que está acontecendo. E isso muda o jogo. Isso literalmente muda o jogo do seu negócio. A hora que você consegue ver de uma forma expandida o que está acontecendo. Faz sentido, Todd? Faz todo sentido, todo sentido. E até essa experiência, que eu vou usar o Ricardo de exemplo de novo, que ele está aqui, essa experiência de empresários de segmentos diferentes, eu acho que é o que quebra esse plano de visão aqui, que eu brinco que assim, aquela discussão da startup com o agronegócio, ela é sempre muito boa, são dois pontos diferentes de vista e acaba saindo coisas que acho que nenhum dos dois
veria sozinho dentro do seu campo de visão. É verdade. A Renata está trazendo uma coisa aqui que é muito interessante, né? Quer ver, ó, o problema é que muitos sentem-se vulneráveis e acreditam que demonstrar isso, dúvida, necessidade de ajuda, é uma fraqueza, né? Que ela ouve isso muito dentro do consultório. É verdade. A gente trabalha muito a questão da vulnerabilidade. O Ricardo, que a gente está falando dele o tempo inteiro aqui, é um cara que acredita muito nisso. É um cara que gosta muito da Brené Brown, é um cara que lê muito sobre isso, estuda muito também. A importância de você poder ser vulnerável. Porra, é uma libertação poder ser vulnerável. É uma libertação poder dizer, não sei, não sei o que fazer. Está tudo bem. Você não precisa saber o tempo inteiro o que fazer, você precisa ter um O foco. empresário vem daquele histórico ali daquela solidão do poder em que ele é cobrado pela resposta, né? Às vezes ele confunde tudo isso com a possibilidade dele não ter a possibilidade de falar que não sabe. Ele tem que aparecer com a solução. Isso tem uma pressão extra, né? E não tem. E não tem. Você precisa, como líder, ah, dizer o que você acha que é certo, mas o que é certo muitas vezes é assim, eu não sei, é falar não sei. E isso é super interessante. Como conecta? Como conecta? Uma das coisas que mais conecta é a vulnerabilidade. Mais conecta. E para mim é fácil de entender no seguinte: se para você conectar alguma coisa, você precisa encaixar. Pensa no Lego, né? Um Lego encaixa no outro, você precisa encaixar. Você só consegue encaixar se um tem alguma coisa faltando que pode encaixar. Quando você é uma pessoa que não demonstra vulnerabilidade nenhuma, eu sou opaco. Eu não tenho reentrâncias, eu não tenho saliências, eu não tenho faltas, parece, onde a pessoa possa vir comigo, se encaixar. Você não se humaniza, você não se relaciona. Não é humano, não é verdadeiro você não ser vulnerável. Então a relação fica muito falsa. Então precisa ser. A Renata está perguntando também o que a gente acha da metodologia ágil. Eu gosto muito da metodologia ágil, porque ela é ágil. Eu gosto do. Tem até um podcast que eu gravei com o Thomas Ribas, que é um cara expert em OKRs, em metodologia ágil. Está super interessante, está lá no nosso podcast no Spotify. Não só no Spotify, né? Tem um monte de plataforma. Que fala sobre a metodologia ágil. Eu gosto muito porque ela tem esse processo de lean, né? De você começar rápido, de você errar rápido, de você seguir, de você compartilhar. A metodologia ágil fala muito do compartilhamento de informação de maneira rápida com a equipe, né? Eu acredito muito nela, eu gosto muito mesmo. Ouve lá, você vai gostar. Não, Contribui muito. e curioso Fala. que, assim, para os empreendedores, né, do mesmo jeito que você falou que eles parecem viciados em abrir negócio e estar lá, um outro ponto que eu vejo em todos que eu conversei até hoje é a disposição que eles têm de ajudar um ao outro. Não tem um problema que aparece que o empresário não quer ajudar o outro, que não quer sugerir, que não quer mostrar. Isso meio que é um contraponto à vulnerabilidade, né? Se você está num ambiente desse que todo mundo quer contribuir, acho que é um ambiente muito mais fácil de você ser vulnerável ali, porque todo mundo vai ter uma resposta e vai tentar te ajudar o tempo inteiro. Você é acolhido, né? Uhum. Você se sente acolhido o tempo inteiro. Isso é legal mesmo, né? É um ambiente com O menos grupo. crítica e mais construção, né? A gente, como eu falei, eu estava agora há pouco na mentoria Mudando o Jogo, né? E um dos depoimentos ao final do encontro foi exatamente como é importante o poder do grupo, a diversidade de opiniões, saber que sempre vai ter alguém te apoiando a seguir naquilo lá, porque às vezes a gente determina, assim, em conjunto, a gente chega a conclusões de um caminho a tomar para a empresa, que, putz, não vai ser o mais fácil. E você tem um grupo que está te apoiando a ficar naquele caminho, então a gente se encontra a cada quinzena, a gente se encontra quinzenalmente, a gente discute, já apoia um ao outro o que está fazendo, o que está acompanhando, vai pelo grupo de WhatsApp, reforça aquele caminho, reforça aquela linha, isso é super importante. E a pessoa se sente mais segura de estar lá. Porque você tem com quem conversar, você tem com quem te apoiar. A gente precisa pedir ajuda. A gente, empresário, isso tem ficado muito claro nesse período de crise ainda mais, a gente precisa pedir ajuda. Precisa ter aonde pedir ajuda, precisa ter para quem pedir ajuda. Então crie o seu espaço de ajuda.
você não tem o seu conselho de administração, crie o espaço de ajuda, crie grupos de empresários que você conversa, de pessoas que você confia, que você pode falar como você se sente, você pode compartilhar os processos que está vivendo da sua empresa, porque você precisa ficar bem para poder ajudar a sua empresa, porque você precisa ficar bem para poder ajudar a sua equipe. Nós, empresários, temos muita responsabilidade sobre os ombros. Então, você precisa ter um grupo que te ajude, você precisa ter a terapia que te ajude, se você faz terapia, se você não gosta, tudo bem, cada um faz o que quer, mas eu acho que se você acha interessante, você precisa ter de ajuda para fazer. Eu não vejo de fazer terapia nunca. E porque para mim, pelo menos, Gustavo, para mim é importante, isso me ajuda a ser um empresário melhor. Eu comento com todo mundo que me procura e fala, pô, Rossut, eu quero uma empresa melhor. Eu falo, beleza, você está preparado para ser uma pessoa melhor? Você não tem como ter uma empresa melhor se você não for um empresário melhor. E você não tem como ser um empresário melhor se você não for uma pessoa melhor. É óbvio, né? Mas, de novo, o perigo do óbvio. A gente não presta atenção nisso e às vezes quer pular etapas. Sou sorry, não dá para pular etapas. Se você quer uma empresa melhor, você precisa ser uma pessoa melhor. Não tem jeito. E nesse momento ainda que a gente está vivendo de crise completa, tem que pedir ajuda, não tem jeito. Mais do Tem que que nunca. pedir ajuda. Nós não temos condições de fazer as coisas sozinhos. E seja pessoal, profissional, o lado que você tiver mais frágil, né, eu acho que é a hora de pedir ajuda, de novo, mais do que nunca agora. É a hora certa, ótimo. E é super interessante porque é uma hora onde as pessoas estão entendendo isso mais. Uhum. Está todo mundo mais suscetível, está todo mundo mais empático à ideia de que eu estou precisando de ajuda. Então aproveita, inicia. Se você nunca fez isso, começa, você vai ver. A surpresa é boa. Bom, Todd, acho que foi interessante Bem a legal a conversa. Uhum. Foi interessante essa conversa. Se nós vamos deixar gravado aqui, se alguém quiser revisitar, vai estar à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, grita, manda direct aqui para mim, manda direct pelo Conselho também. Então, nós temos o Instagram do Conselho Mudando o Jogo. Se você ainda não segue, siga, porque nós vamos estar com conteúdos exclusivos lá no Instagram do Conselho, tá bom? Então, prazer falar com vocês, sempre uma honra. Todd, obrigado pela sua companhia e Eu que bora agradeço, mudar foi o muito jogo. legal.